Olá, irmãos. Graça e paz, uma boa noite. É muito bom nós estarmos aqui mais uma vez, neste domingo, 26 de abril de 2020, para iniciarmos mais um culto de adoração e louvor ao nosso Deus. Gostaria que nós estivéssemos abrindo, aqueles que quiserem em casa, abrir suas Bíblias no Salmo de número 134, dos versos de 1 a 3, e depois nós vamos estar lendo o Salmo 135, também de 1 a 3. O texto bíblico nos diz: Bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário, e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. O Salmo 135. Louvai, aleluia, louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. O verso 2 diz: Vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Com certeza, todos nós estamos com saudade de estarmos lá no templo, na Júlia Mesquita, de forma presencial, nos confraternizando de uma forma mais presencial, mais íntima. Mas, em decorrência da pandemia que nós estamos ainda, nesse período ainda acontecendo, não está sendo possível. Mas nós cremos que Deus está presente. O texto bíblico também diz que Deus é Espírito e que importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. E é isso que nós propomos através deste culto online que nós estamos realizando em nossa igreja. Assim vamos ter uma palavra de oração para darmos início ao nosso culto nesta noite. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, te agradecemos pela bênção que temos de, mesmo online, mesmo virtualmente, estarmos unidos aos nossos irmãos para te prestarmos um culto que só te é devido. Um culto de louvor e adoração, porque só tu és digno de todo louvor, de toda adoração. Fala, ó Pai, aos nossos corações nesta noite, através dos eventos ainda que teremos, de cânticos, da mensagem que tu tens já colocado no coração do teu servo. Nós choramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, este é um momento do culto reservado para nos colocarmos diante de Deus em oração pessoal de confissão de pecados. A palavra de Deus nos convida a refletirmos quanto à nossa condição de pecadores diante de Deus. Diz assim o Salmo de número 38, no seu versículo 18. Confesso a minha culpa, em angústia estou por causa do meu pecado. Esse texto nos afirma que todo pecado deve nos entristecer, porque ofende a Deus. Diz assim também no livro de Romanos, capítulo 3, versículos 23 a 24, porque todos pecaram e estão destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Somente Jesus pode nos livrar dos nossos pecados. Isto é o que afirma o texto. Gostaríamos de lembrar que a confissão dos pecados implica no reconhecimento de que somos pecadores e de que efetivamente e continuamente pecamos. O pecado é toda transgressão aos propósitos de Deus, é toda desobediência aos seus mandamentos, assim como uma falha ao não atingir o alvo que Deus estabeleceu para cada um de nós. Todo pecado nos afasta de Deus. Quando nós confessamos os pecados, nós devemos enumerá-los individualmente diante de Deus, reconhecendo a nossa dependência da misericórdia de Deus, buscando em Deus um arrependimento sincero, com a disposição de não cometê-los novamente e de abandonar todo o mal. Os nossos pecados também devem nos levar ao reconhecimento da plena suficiência do sacrifício de Jesus, nosso Salvador. A confissão busca, então, o arrependimento e o perdão dos pecados. Aí mesmo, onde você estiver, confesse a Deus seus pecados neste momento. Eu te convido a isso.
Depois de alguns momentos, estaremos agradecendo ao Senhor por sua providência de perdão na pessoa e obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Você ora aí, eu oro aqui. Oremos neste momento ao Senhor, agradecendo pelo perdão que nos concede em Cristo Jesus. Oremos. Senhor, nós te adoramos porque tu és um Deus santo, santíssimo em todo o teu caráter. Nós te louvamos por tua imensa bondade. Nós te louvamos por ter nos acolhido no seio da tua grande família, a Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos pela justificação que nos concede, pela obra expiatória do Senhor Jesus, que nos purifica de todo pecado e nos livra de toda punição. Oramos no nome santo e precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, igreja. Este é o momento em que nós adoramos ao nosso Deus pela sua imensa bondade, pelos seus grandes feitos. Louvamos a Deus porque Ele enviou o seu Filho Jesus para nos salvar. Devemos elogiar o nosso Deus durante todo o tempo, elogiar a Deus por tudo aquilo que Ele fez, faz e fará por nós ainda. Vamos fazer a leitura do Salmo de número 100, em adoração ao nosso Deus. Salmo de Davi diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Vamos cantar com os irmãos da nossa igreja, do grupo de louvor, adorando ao nosso Deus. Boa noite, queridos. A paz do Senhor esteja com todos vocês. Vamos louvar a Deus com este cântico que fala o quão fraco nós somos e o quanto nós precisamos e carecemos das misericórdias de Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda, meu Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda, meu Deus. Um coração quebrantado e humilde
deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Deixaste o trono para mostrar-nos a luz do teu trono até a cruz, minha dívida pagar, morrendo na cruz, da morte até o trono, teu nome exaltarei. O teu nome exaltarei. É te adorar, te agradeço por minha vida, pois viestes me salvar. Deixaste o trono para mostrar-nos a luz do teu trono até a cruz, minha dívida pagar, morrendo na cruz, da morte até o trono, teu nome exaltarei. Deixaste o trono para mostrar-nos a luz do teu trono até a cruz, minha dívida pagar, morrendo na cruz, da morte até o trono. Teu nome exaltarei. Meus irmãos, tudo aquilo que nós fazemos durante o nosso culto é extremamente importante porque compõe o culto que nós prestamos a Deus. Os cânticos espirituais, os hinos, as leituras bíblicas, as orações, as participações dos irmãos, os dízimos, tudo isso é extremamente importante. Mas não há dúvida nenhuma que o momento mais importante do nosso culto, o momento culminante do nosso culto, é o momento em que nós nos aquietamos
e nós nos deparamos com a leitura da palavra de Deus e com as explicações da palavra de Deus para a nossa vida. É o momento em que nós vamos ouvir de Deus, através do pregador, aquilo que Deus quer da nossa vida mediante a leitura da sua palavra. Então esse é o momento em que nós nos deparamos para isso. Esse é o momento em que nós vamos ouvir a pregação, esse é o momento em que nós vamos ouvir a leitura bíblica, o momento em que nós vamos ouvir os ensinamentos do Senhor através da explanação da sua palavra. E eu quero simplesmente compartilhar com os irmãos um texto da palavra de Deus. Está lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, nos versículos de 14 a 17. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, nos versículos de 14 a 17. E nesses 4 versículos, Paulo divide esses 4 versículos basicamente em 3 partes. Primeiramente, ele dá um conselho para Timóteo, para que Timóteo permaneça nas Escrituras, permaneça naquilo que ele aprendeu desde criança, nas Sagradas Letras, que na verdade são as Escrituras Sagradas. Que isso, com certeza, vai torná-lo sábio para a salvação em Cristo Jesus mediante a sua fé. Depois, Paulo explica qual é a ação da palavra de Deus. Se Timóteo permanecer firme na palavra de Deus, a ação que a palavra de Deus vai ter, né, e tem nas nossas vidas, que são coisas, eu diria que essenciais, e que a Bíblia, de uma maneira muito eficaz, por ser a palavra de Deus, realiza na vida do ser humano, que é o ensino, a repreensão, a correção e a educação. E aí, por último, Paulo vai colocar o aspecto prático disso, mostrando para Timóteo a importância de permanecer na palavra de Deus, que é para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, para que nós nos moldemos cada vez mais, nos aperfeiçoemos cada vez mais ao caráter de Deus e também para que tudo aquilo que fizermos, que a nossa vida, em tudo aquilo que fizermos, em tudo aquilo que realizarmos, que a nossa vida seja pautada nas Escrituras Sagradas, na palavra de Deus. E quando nós vemos aqui, nesses conselhos que Paulo dá a Timóteo, né, Paulo diz lá no versículo 16 que toda a Escritura é inspirada por Deus. É interessante que ao longo da história não existe qualquer outro livro, não existe qualquer registro de qualquer livro que tenha sido escrito por tantos autores como foi a Bíblia. E também num longo espaço de tempo como a Bíblia foi, cerca de aí aproximadamente 1500 anos, alguma coisa assim. Não existe registro. Cada autor com o seu histórico de vida, cada autor com as suas características de linguagem, cada autor com o seu jeito de viver, seu modo de vida, né? Seus defeitos, suas qualidades. Mas a Bíblia foi escrita por muitos autores, mas ela em momento algum é incoerente, ela se completa. E por quê? Porque o verdadeiro autor é Deus. A palavra veio de uma única boca, que foi da boca de Deus. E os autores simplesmente foram inspirados mediante o Espírito Santo para escrever as Escrituras. Então é por isso que toda a Escritura é inspirada por Deus. E nesse momento nós vamos ter então a leitura da palavra pelo nosso pastor Wilson, e termos a explanação da sua palavra. E meu desejo nessa noite é que todos nós possamos realmente experimentar esses efeitos que a palavra de Deus causa na nossa vida, que é ensinar, corrigir, educar e repreender. Que nós estejamos tendo esse espírito, esse sentimento na exposição da palavra de Deus pelo nosso pastor. Eu gostaria de orar com você nesse momento, eu gostaria que você, aí onde você está, abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos, e nós vamos orar agora. Senhor, te agradecemos por esse momento de culto, e agora pelo momento em especial da leitura e explanação da tua palavra. Nós suplicamos ao Senhor que a tua palavra venha encontrar guarida nos nossos corações, que ela venha impactar os nossos corações, transformar os nossos corações, sarar, ó Deus, as nossas feridas, que ela venha, ó Deus, a produzir efeito no nosso coração, para que realmente nós possamos, a cada momento, sermos aperfeiçoados à imagem do Senhor, ao caráter do Senhor, ao caráter de Cristo. Nós pedimos ao Senhor isso na esperança de que o Senhor assim o fará, e confiados no Senhor. Pedimos também a tua bênção ao teu servo, que falará em teu nome. Conceda-lhe a direção, a orientação e as palavras que o Senhor assim desejar. Em
Instrua o teu servo, ó Deus, segundo a tua vontade. Edifica o teu povo e que tudo seja para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós chegamos mais uma vez ao momento da exposição da palavra do Senhor. Nesta ocasião, nós sequenciaremos o tema O Evangelho na Páscoa, falando, nesse contexto, a respeito da libertação. Para isso, eu gostaria que você abrisse comigo o texto da palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 3, versículos 7 e 8, e Êxodo, capítulo 12, verso 11 e 51. É o que nós utilizaremos para fazer a leitura nesse momento. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Agora, Êxodo, capítulo 12, versículo 11. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comamos apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Agora, Êxodo capítulo 12, versículo 51. Naquele mesmo dia, tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. Vamos à exposição do texto nessa noite. O contexto demonstra aqui uma libertação efetiva do povo de Israel do Egito. Êxodo capítulo 3, nós observamos a referência feita pelo próprio Deus que haveria de livrar o seu povo da mão dos egípcios. Êxodo capítulo 12, versículo 11, quando está sendo dado a maneira, a instrução de como deveria ser celebrado a Páscoa, os preparativos envolviam, entre outros aspectos, a prontidão do povo comendo a Páscoa para sair da terra do Egito. Quando chegamos em Êxodo capítulo 12, versículo 51, neste caso específico, o relato já é confirmando de que naquele mesmo dia tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito. O que nós gostaríamos de tratar com você nessa noite, a partir desses textos, mais uma vez é o tema O Evangelho na Páscoa. Desta feita, falando a respeito da libertação. Contando aqui com o apoio do material da editora Cultura Cristã, nós podemos afirmar: a Páscoa antevê a transformação da vida pelo Evangelho de Cristo, pois no sangue do Cordeiro morto na celebração da Páscoa, o povo de Deus encontra um tipo da libertação revelada no Novo Testamento, no sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, conforme está lá em João capítulo 1, versículo 29. Lembremos-nos, porém, que não se trata apenas de libertação do pecado, mas também de libertação ou de liberdade para uma nova vida. A liberdade, ela é anunciada ao instruir a festa da Páscoa com uma declaração surpreendente. Êxodo, capítulo 12, versículo 2, vai dizer: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Aqui nesse texto, Deus realizou algo que é da alçada somente de um monarca absoluto. Mudou o calendário
e anunciou a um povo que há muito estava com suas atividades em torno do calendário agrícola dos egípcios que, com a sua libertação, a vida recomeçaria. A cada celebração anual da festa da Páscoa, então, Israel deveria se lembrar de que a sua existência como povo de Deus havia começado com um poderoso livramento da escravidão realizada por Deus. Agora fica para nós aqui uma pergunta. Qual é o sentido que a liberdade tem nesse contexto? Na antiguidade, era comum amarrar os escravos uns aos outros em longas fileiras. Eram atados com correntes ou por correntes no pescoço e, por vezes, até por fios ligados a anzóis fincados na face. A prática é aludida na profecia assustadora de Amós, capítulo 4, versículo 2. Era possível, contudo, comprar indivíduos da fila de escravos e libertá-los mediante o pagamento de um preço. O termo bíblico, então, redimir, é derivado desta prática, a libertação, salvação, mediante o pagamento de um preço. Não só a dívida era paga, mas a liberdade era alcançada pelos redimidos. Logo, nossa redenção em Cristo pressupõe liberdade do pecado, da culpa, da vergonha, que nos privava da alegria e da paz na vida em comunhão com Deus, através do pagamento de um preço. Pedro declara isso na sua primeira epístola. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Diante do exposto fica uma reflexão, meus irmãos. Quais são as implicações da nossa salvação ou da nossa libertação em Cristo? E a primeira delas que eu gostaria de considerar com vocês é que nós fomos verdadeiramente libertos. Não há cárceres, ou algemas, ou anzóis grudados, fixados na nossa face. Há apenas uma aliança de amor. Tal realidade já era prefigurada pelo livro de Êxodo, quando o texto nos diz: Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel, conforme nós encontramos em Êxodo, capítulo 19, do verso 3 ao verso 6. Lembremos, porém, que tal liberdade também foi referida e ampliada por Jesus lá em João, capítulo 8, verso 34 e 36, ou 34 até o 36, quando ele diz: Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tal aliança, por sua vez, foi resgatada e atualizada por Cristo também. A aliança com Cristo assegura efetivamente e eternamente nossa redenção nos seguintes termos, conforme Mateus capítulo 26, verso 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados.
ou para a remissão de pecados. Assim como no Êxodo o povo foi liberto para estabelecer a aliança com Deus, nós fomos libertos do cativeiro do pecado para uma aliança perpétua com Deus através de Cristo. Precisamos então, meus amados irmãos, uma vez que estamos conscientes disso, entendendo agora a segunda implicação da nossa libertação em Cristo, precisamos viver como libertos e salvos neste mundo. Pedro já nos deu a sua contribuição, agora vemos Paulo escrevendo sobre isso na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Ele diz: "E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas." E ainda em Romanos, capítulo 6, verso 4 ao verso 6, ele nos diz: "Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos." Mais uma vez, meus irmãos, retornando aqui ao apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, ele fala-nos sobre este tema de forma bem prática e pontual. Após seu louvor a Deus pelo maravilhoso privilégio de ver a salvação que Cristo trouxe para o seu corpo, conforme está no capítulo 1, do verso 3 ao verso 12, ele trata das diversas implicações práticas da salvação em Cristo, focalizando especialmente na necessidade de santidade e nas interações piedosas entre os cristãos e com o mundo, conforme nós encontramos no capítulo 1, verso 13, até o capítulo 3, verso 12. Pedro volta-se para as responsabilidades dadas a todos aqueles que seguem livremente a Cristo. Sua argumentação nesse item divide-se em 5 partes. Uma parte do capítulo 1, versículo 13 até o versículo 16, fala da necessidade de santidade pessoal. Ainda no capítulo 1, do verso 17 ao 21, a importância da reverência, ou do viver reverente, temente a Deus. Ainda no capítulo 1, versículo 22, até o capítulo 2, versículo 3, ele vai falar do amor aos cristãos. No capítulo 2, versículo 4 ao versículo 10, o viver como um templo e o sacerdócio dos crentes. E aí chega ao capítulo 2, versículo 11, até o capítulo 3, versículo 12, onde ele vai falar de uma variedade de instruções para os relacionamentos sociais, sejam com o mundo em geral, com as autoridades civis e nos relacionamentos familiares. Mas o nosso foco nesta ocasião será especificamente aquilo que Pedro vai tratar sobre esse reverente temor, ou esta maneira de viver a vida cristã, dando a devida importância à atitude reverente para com Deus. Ele vai nos dizer, certamente, a maneira como nós podemos viver após a realidade da salvação. Pedro incentivou os seus leitores a lembrar o quanto a escolha que eles haviam feito era séria ao relembrá-los do julgamento de Deus. Embora os cristãos não serão condenados pelos seus pecados, conforme nós encontramos na mesma epístola, capítulo 2, versículo 24, eles serão julgados pelas suas obras como cristãos e recompensados adequadamente. Vejamos algumas bases bíblicas para isso. Romanos, capítulo 14, verso 10 ao verso 12, já nos diz isto. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus.
Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Ainda em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 12 ao verso 15, a palavra do Senhor nos diz: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como se através do fogo. Duas referências básicas para nos mostrar a respeito desta realidade de recompensa que receberemos da parte de Deus, uma vez que soubermos viver adequadamente sobre a terra. Feitas todas estas considerações, nós gostaríamos de aqui fazer algumas aplicações. A primeira delas, meus irmãos, é que nós precisamos, sim, exercitar a fé salvadora. Não nos voltarmos às velhas práticas como se escravos ainda fôssemos do pecado. Somos libertos para vivermos para Deus uma nova vida, diz o autor aos Hebreus, nos admoestando a respeito da necessidade de permanecermos fiéis. Porque, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. A segunda aplicação que eu gostaria de fazer para a nossa vida é que a única forma de permanecermos fiéis a Cristo é desapegando do amor natural pelas coisas deste mundo. Diz João, primeira epístola, capítulo 2, verso 15 e 16. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Terceira aplicação que nós gostaríamos de fazer aqui ainda é que é fútil e inútil depositar a nossa segurança, confiança ou adoração no culto às celebridades ou aos ídolos do nosso coração. Não é a religião, a política, a ciência ou os bens materiais que nós acumulamos ao longo da vida que vão garantir a nossa liberdade. É somente em Deus, mediante Jesus Cristo, que nós fomos regenerados para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Diz 1 Pedro, capítulo 1, verso 3, 4 e 5. Concluindo, meus irmãos, a mensagem desta noite, eu gostaria de fazer referência a um artigo intitulado 128 anos da abolição da escravidão no Brasil. Artigo este postado em 13/5/2016. A autora, Lívia Machado, escreve: no dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, um dispositivo legal de apenas 2 parágrafos que formalmente acabou com a escravidão no Brasil. Nesta sexta-feira, dia 13/5, são completados 128 anos da libertação, mas os impactos de quase 4 séculos de escravidão continuam presentes na sociedade brasileira. Atualizando este número, neste ano nós completaremos 132 anos de libertação pela Lei Áurea e os impactos da escravidão
continuam sendo sentidos pelos brasileiros. No entanto, há mais de 2000 anos atrás, o poder de libertação do Evangelho da Graça é sentido pela humanidade, trazendo libertação e salvação entre diferentes povos, tribos, culturas e nações. Vidas transformadas pelo amor sacrificial do Deus triuno, libertação da escravidão do pecado, aliança perpétua para todo o que crê. Minha palavra de oração nessa noite é que você de fato viva como um liberto, liberto pelo sacrifício do Senhor Jesus, vivendo em aliança com esse Deus, para que tenhamos uma vida abundante e plena sobre a terra. Oremos nesse instante. Senhor Deus, derrama de tuas bênçãos, ó Deus, sobre a vida dos meus irmãos. Que haja no coração deles a percepção da libertação que todos nós já fomos alvos pela obra maravilhosa do Senhor na cruz. Que ao lembrarmos da Páscoa, nos lembremos que ali houve a libertação do cativeiro, que tipifica aquilo que o Senhor, de maneira efetiva, realiza conosco através da obra de Cristo. Abençoa a tua igreja, Senhor, fortalece o teu povo, nos dá ânimo para que vivamos em novidade de vida. Oramos em nome de Jesus. Amém.